cumprimento a sua palavra, então, de que ele viria para buscar a igreja, para buscar os seus, para confortar, consolar os seus, é como que, vamos admitir o seguinte, alguém vai viajar, deixa ordens em casa para serem cumpridas, e quando ele volta e acha as ordens cumpridas, um prêmio para aquele que cumpriu, e o desprezo para aquele que não cumpriu. Jesus, portanto, voltará para cumprir a sua promessa, para dar, portanto, galardão para aqueles que andaram de acordo com a sua palavra, fazendo aquilo que lhe agrada, e também o prêmio do desprezo para aqueles que foram desobedientes. E ele está falando para nós muito claro aqui. Veja bem o que Jesus nos diz no texto de Mateus. Logo depois da aflição daqueles dias, isto acontecerá antes que Jesus volte. Então, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, as potências do céu serão abaladas. Como é que nós podemos entender e compreender o cumprimento da palavra de Deus? Veja bem que nós temos uma idade 60, 70, 80 anos, 90 anos. E Jesus disse essas palavras lá no primeiro século, quando ele estava aqui na Terra ainda, por volta do ano 40, antes do ano 40, na quarta década da história deste mundo, no ano 33, 34, por aí, quando Jesus disse estas palavras. Como é que nós podemos entender e compreender o cumprimento destas palavras, destas profecias que foram ditas? Olha bem que nós só podemos entender e compreender. Vou citar aqui um exemplo. Como nós sabemos que o Brasil foi descoberto? Pela história, na verdade. Pela história, nós vamos ler e lá e descobrir que em 1500 e alguns dias aí, meses ou anos, Pedro Álvares Cabral, vindo para o Brasil, e aportou-se na terra de Cabralha, que mais tarde mudou de nome, ou seja, lá na Bahia, e pensando que fosse apenas uma ilha, e posteriormente foi averiguado que não era uma ilha, mas que era o nosso Brasil. Então, se era o Brasil, aonde é que nós descobrimos, portanto, o cumprimento, para saber do descobrimento do Brasil como foi? Através da história. Como é que nós podemos descobrir também as palavras ditas por Jesus lá no passado com relação à igreja, aos apóstolos, as lutas, as dificuldades, tribulações, por tudo aquilo que iriam passar através da história. Aí está, portanto, a história universal para serem consultadas, estudadas, mostrando para nós o que? Tudo aquilo que aconteceu. E tudo aquilo que aconteceu em cumprimento da palavra de Deus são documentos que provam para nós que tudo aquilo que ele disse tem dado o seu cumprimento. Então é através dela, da história, acompanhando o seu estudo e as suas informações, é que nós vamos entender e compreender também o cumprimento da palavra de Deus. Então Jesus começou a citar aqui alguns sinais. Depois destas questões, então, ele disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. De todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Quando estas coisas vai acontecer, eu não sei, nós não sabemos, a Bíblia não diz, porque foi o próprio Jesus que disse, daquele dia e hora, nem eu, nem os anjos, apenas meu Pai, que é Deus, é que sabe o momento determinado que ele vai voltar. Onde Jesus está hoje? Jesus está quando ele disse que iria, lá no texto lido inicialmente de João 14, versos de 1 a 3, ele disse que voltaria para o seu lugar de origem. Qual o lugar de origem de Jesus? É os céus. Voltou para os céus. O texto de Atos é muito claro dizer para nós, estando falando com os discípulos, de repente ele vai subindo e oculto nas nuvens. Os anjos que apareceram foram muito claros em dizer, este Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de voltar assim como para os céus, ouvistes ir. Eu citei o texto
que está lá em Atos, quando Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Ele viu, portanto, Jesus que estava à direita de Deus. O escritor da carta aos Hebreus mostra para nós também que lá ele está, à direita de Deus, aguardando o momento determinado pelo próprio Deus de que ele vai voltar. E se ele vai voltar para dar, portanto, o cumprimento que a sua palavra, tudo quanto aqui ele disse. E Jesus, portanto, está nos céus à destra do próprio Deus. E a destra de Deus, o que é? Qual é a sua missão à destra de Deus? Lá ele está, portanto, hoje intercedendo, advogando a causa de todos aqueles que se achegam a Deus para fazer aquilo que é de acordo com a vontade do próprio Deus, do próprio Jesus, pelo qual ele aqui na terra veio, nasceu, cresceu, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e voltou, portanto, para o seu lugar de origem. Cumpriu uma missão na terra, voltou para os céus. A missão hoje é interceder por aqueles, portanto, que se aproximam dele para fazer aquilo que lhe é agradável. Aqueles que obedecem às suas determinações e às suas palavras. E um dia ele vai voltar. Com que finalidade? Para buscar a sua própria igreja. Como deve ser a posição do ser humano aqui na terra? O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 2, ele nos diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, à destra, à direita de Deus, lá está Jesus cumprindo aquilo que disse, intercedendo por cada um de nós, pela igreja, enquanto ela está aqui na terra. Pedro, escrevendo em sua carta, veja bem como ele nos ilumina, como que ele nos orienta para podermos entender e compreender melhor aquilo que é de acordo com a palavra do próprio Deus. Ele é claro em afirmar para nós todas estas coisas que devem acontecer aqui na terra, até que Jesus volte para buscar aqueles que estão aguardando. Veja bem o que Pedro escreve para nós na sua segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso de número... Lendo o capítulo todo o capítulo ele vai nos informar com respeito à vinda de Jesus. Mas lendo partes dele a partir do verso 7, nós lemos assim: mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Eu disse também em programas anteriores que já houve, quando Deus mandou o dilúvio sobre a terra, Noé e sua família, os que estavam na arca, que foi construída durante 100 anos, enquanto Noé pregava o evangelho que todas essas coisas iriam acontecer, e se alguém aceitasse a sua determinação, a sua mensagem, poderia salvar-se. Mas apenas ele e a sua família, 8 almas adentraram a arca. Naquele arrebatamento, Deus arrebatou da terra e do dilúvio da destruição Noé e sua família. Também citei o caso de Ló em Sodoma e Gomorra, que Deus mandou para lá mensageiros para anunciar que Deus iria fazer juízo. Quem foi que aceitou a determinação
Ninguém a não ser o próprio Ló e sua família que dali saiu. O restante, todos pereceram. Por que pereceram? Porque não aceitou as determinações de Deus. Jesus vai voltar à terra outra vez, nesta sua segunda vinda, nada mais nada menos para dar cumprimento a tudo isto, para trazer, portanto, galardão para uns e perdição para outros. Pedro, ainda escrevendo para nós, veja bem o que ele nos diz na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, Igreja de Deus, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhe as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Ainda na sua segunda carta, no capítulo 2, versos 4 em diante, veja bem o que ele diz muito bem claro para nós. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Se Deus assim agiu, como você pensa que Deus agirá no final da história deste mundo com aqueles que contrariam a sua vontade, que não andam de acordo com a sua palavra? Vamos agora para o texto que nos diz claramente com respeito ao arrebatamento. O texto está em 1 Coríntios, no capítulo 15, versos 51 e verso 50. A partir do verso 51, ou verso 52, 53, como queira, nos diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. Ele está falando aqui do dia final, do dia do arrebatamento da igreja. O arrebatamento virá, portanto, como eu li no texto de Mateus, no texto de Marcos, ele virá com toda a corte angelical. Jesus virá com toda a corte angelical. Ora, naqueles dias, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a luz não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. De um ao outro extremo da terra, os anjos irão recolher, portanto, quem? Aqueles que fizeram a sua vontade. É o mesmo que disse Mateus no capítulo 24, a partir do texto que foi lido. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo
clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vejamos agora, o texto de Coríntios é muito claro. Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiros, e nós seremos transformados. Vamos agora para o texto de 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13 ao verso 17. Paulo falando, escrevendo esta carta à igreja de Tessalônica, em consolação para os seus discípulos, e para a igreja ele nos dá esta mensagem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, como dizem alguém. Agora palavras minhas. Aqueles que dizem o seguinte: comamos e bebamos que amanhã morreremos. A vida é isto que nós devemos aqui viver e gozar, porque morreu, acabou tudo. Não é bem assim. Há, portanto, lá um futuro, tanto de bem para uns como de mal para outros. Ele continua: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, olha, concordando com Marcos, Mateus e outros textos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido porque virá com toda a corte angelical, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, a trombeta de Deus, a trombeta de Italá, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vamos até aqui. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando? Cristo, portanto, voltará dos céus para arrebatar a igreja. Ele descerá nesta terra? Não. Segundo lemos pela Bíblia, ele irá parar nos céus uma certa altura, e nessa altura que ele irá parar, irei ler o texto logo mais, irá parar, os anjos estão cantando, as trombetas estão soando, e os anjos, uma parte dos anjos está, portanto, visitando toda a terra, o mar, não importa. Aonde tiver um justo que morreu fazendo justiça, praticando justiça, obediente a Deus, fazendo a vontade de Deus, não importa o lugar onde ele está. Há o texto lá nos evangelhos que nos diz: aonde estiver o cadáver, aí se ajuntará a águia. Cadáver ali é o morto, e águia aí é o anjo. O anjo irá buscar todos para um só lugar. Leiamos o texto novamente. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é sinal de barulho. Barulho. Os anjos todos, imaginem quando Jesus nasceu, os anjos que vieram, as milícias celestiais cantando e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ali foi parte dos anjos. Quando Deus, no Monte Sinai, deu a lei moral, os 10 mandamentos, diz a Bíblia que tinha 10 milhares de anjos. Quando Jesus voltar, o texto de Apocalipse diz que haverá silêncio no céu. Por quê? Todos os anjos virão com Cristo. Para quê? Para buscar a igreja. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, que dormem no pó da terra, ressuscitarão primeiro. Imaginaram já que grande multidão. Continuamos lendo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, isto é, subiremos, juntamente com eles quem? Aqueles ressuscitados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares.
e assim estaremos sempre com o Senhor. Palavras de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, 13 até o verso 17, e o verso 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, é o conselho de Paulo. Aí está, portanto, o arrebatamento da igreja. A igreja composta dos santos, aqueles que foram tementes, obedientes a Deus, que fizeram a sua vontade, obedeceram a sua palavra e andou de acordo com a vontade do Pai Celeste. Aqui está, portanto, o que é o arrebatamento. É Jesus vindo nas nuvens dos céus com a corte angelical para buscar a sua igreja, buscar aqueles que fizeram a sua vontade. Fica aqui uma pergunta, portanto, que será respondida em outra oportunidade. Quem não fizer parte do arrebatamento, qual é a sua situação? Isto será uma próxima mensagem. Prezado amigo, irmão e ouvinte, prepare-se para o dia do arrebatamento. Só aqueles que estiverem preparados terão direito de adentrar a cidade santa pelas portas e estar eternamente com o Senhor lá no céu. Vamos a mais um louvor a Deus desta feita de Tosa Cidade com Shirley Carvalhais. Depois iremos para a oração final. Ouça com atenção a mensagem deste hino. Deve ser linda. Se pudesse eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Estamos chegando aos momentos finais do nosso programa de hoje. Vamos para a oração final do nosso programa. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, olha para cada um daqueles que ouviram, Senhor, a mensagem deste dia, a Tua palavra, que não tomaram uma decisão firme de fazer um concerto contigo, no amor, no temor, na obediência à Tua vontade. Ó Deus, que Teu Espírito Santo trabalhe nestes corações, nestas vidas, preparando o Senhor para o dia do arrebatamento da igreja, para que naquele grande dia, Senhor,
possa haver alegria nos corações, possa haver, bendito Deus, esta esperança consumada de estarmos com Jesus para todo sempre lá nas mansões celestiais. Senhor, faça uma obra na vida de cada um dos nossos ouvintes, também daqueles que se encontram enfermos, fracos, bendito Deus, na fé, na saúde, problemáticos, ó Deus, põe a tua mão sobre eles e opera com o teu Espírito Santo em cada vida, em cada coração, abençoando, iluminando, orientando, Senhor, para entender, compreender a tua vontade, a tua palavra, e que haja arrependimento, que haja conversão, que haja dedicação, bendito Deus, e preparação para aquele teu grande dia. Opera, portanto, com teu poder, com teu amor, ó Deus. E permita-nos voltar no próximo programa, continuar falando da tua palavra. Pela tua bondade e misericórdia, no nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos, neste momento, para as nossas despedidas, prometendo voltar, se Deus permitir, na próxima semana. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.